Olá a todos, estamos em mais um Money Talks. Dessa vez conversamos com os irmãos e sócios Renato e Guilherme Stewart, da RGS Partners, uma assessoria boutique focada principalmente em fusões e aquisições. Eles vão contar como esse mercado está se comportando e o que há de curioso e interessante nessa atividade que cada vez ganha mais espaço e importância na economia brasileira. Meus caros, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado pelo convite, André. Meus caros, como vocês entraram nessa área de fusões e aquisições? Vocês são jovens e já conseguiram aí um belo sucesso. Geralmente, irmãos gêmeos univitelinos tentam a vida toda trilhar caminhos separados. Eu tenho amigos que são gêmeos univitelinos, cada um traçar a sua vida, a sua trajetória, e vocês estão ali trabalhando juntos o dia todo, numa área muito densa, muito competitiva e com uma boa dose de sucesso. Vocês podem contar um pouco, rapidinho? Por favor. Não, acho que a pergunta é super interessante. Acho que nós dois somos super competitivos, né? A gente sempre, desde pequeno, foi muito competitivo, esportista, né? Fizemos natação no Pinheiros, jogamos polo no Pinheiros. E a competição, é engraçado, a competição entre nós sempre foi no sentido, olha, ele conseguiu fazer uma coisa, temos o mesmo biotipo, nascemos na mesma data, mesma família, se ele conseguiu, eu tenho que conseguir também. Então, um sempre puxou muito o outro. Até desde, por exemplo, eu voltava da faculdade, a gente fez poli nós dois, eu voltava da faculdade ouvindo música. E um dia eu voltei no carro dele, ele estava escutando rádio. Falei, se ele está escutando notícia, ele está aprendendo alguma coisa, eu tenho que aprender também. Então eu começo a entrar no carro, começo a escutar o rádio também. Então a gente sempre puxou um outro nesse sentido de a competição de que se um consegue fazer, o outro também consegue fazer e um ajudando o outro. Né? E a decisão de ir para o mercado financeiro foi, na verdade, nenhum de nós, a gente estava na faculdade, ele estava fazendo engenharia civil, eu engenharia de produção. Acho que o que a gente olhava? Onde que estão os nossos colegas que estão no ano acima, 2 anos acima do nosso, onde que estão os caras de sucesso? E naquela época, isso era 2006, 2007, os bancos de fusões e aquisições, os bancos de investimento, era muito pequeno esse mercado ainda no Brasil, estava começando a vingar. E tinham poucas vagas, né? Então, você trabalhar em M&A ou investment banking num banco como o JP Morgan, na época o UBS Pactual, existia uma vaga de estágio, existia uma vaga. Então, e os profissionais que estavam lá eram os melhores profissionais da faculdade. Então, a nossa decisão de pré-M&A era justamente, olha, onde estão os caras que a gente admira. Então, a nossa decisão foi essa. E a gente cresceu super rápido dentro dos bancos, né? O Guilherme no JP Morgan, eu na época no UBS Pactual. Teve uma época que, depois de um tempo, o Guilherme também foi na época já BTG Pactual. Eu trabalhava na área de fusões e aquisições e o Guilherme foi para o Private Equity do banco. Né? E era engraçado até porque no banco, 2 caras iguais, como é que o pessoal diferenciava? Né? Então eu era do M&A, paletó e gravata. Private Equity, camisa. Então a forma que o pessoal diferenciava Renato e Guilherme era pela roupa. Né? E foi muito interessante que a gente teve uma trajetória muito bacana, foi uma escola espetacular, seja JP Morgan, UBS, BTG, cada um trazendo competências diferentes para a gente. E o que a gente via era, no banco você trabalha, e cada vez mais muitos bancos querendo assessorar grandes transações. Então, na época que a gente começou, tinha o UBS, o Pactual, JP Morgan, eram poucos bancos que atuavam com fusões e aquisições no Brasil, e com poucas grandes empresas no Brasil. O que aconteceu, olhando 10 anos para frente, só cresceu o número de bancos atuando. Então, o Itaú montou a área, os bancos de crédito montaram a área de fusões e aquisições. O Itaú, o Bradesco, o Santander. Então, ficou um mercado muito mais competitivo, só que a característica do mercado brasileiro são de empresas que a gente chama de middle market, são empresas de tamanho médio. E esse mercado, existiam poucas boutiques de M&A. Então, o que a gente via lá no começo de 2013 foi, existe um espaço gigantesco para a gente atuar assessorando empresas de tamanho médio, transações aí de 50, 500 milhões de reais, mas entregando um nível de serviço espetacular. Então, para a gente sempre quis se associar à qualidade, a entregar um nível de serviço muito alto. Então, o nosso objetivo, quando a gente resolveu fundar a EGS, era justamente, olha, a gente vai montar uma boutique, a gente vai atuar no segmento de middle market, mas entregando um nível de serviço muito alto. Qual a maior dificuldade para identificar para o seu cliente, garantir praticamente para o seu cliente,
que aquele ativo de fato é interessante? Ótima pergunta. Porque muitas vezes o cliente traz o desejo dele, entrega no colo de vocês vão ter que se virar e apontar se eventualmente tem problemas e tal. E em alguns momentos vocês podem fazer a prospecção para o cliente. Quais são as diferenças nesses momentos e qual é a maior dificuldade? Mais do que M&A, a gente comentou, a gente tem que ser capaz de poder orientar o cliente qual o melhor caminho a ser seguido, porque a M&A não é a principal alternativa para uma empresa, ela não é a mais provável, né? Ela é uma solução externa ao dia a dia dela. Então, alguém que faça, são poucos empresários que fazem uma transação, alguns poucos fazem mais de uma, mas ocorrer uma transação, seja vender o seu negócio como um todo, trazer capital externo de sócio para o seu negócio, é algo que é improvável. Então, como a gente até sempre orienta os nossos clientes, até por mais que isso seja o nosso dia a dia, o cenário mais provável para o cliente é não haver transação. Então, a gente tem que saber muito bem escolher os clientes, porque eles têm que estar dentro de determinados segmentos e condições do próprio cliente e da empresa que vai propiciar uma transação. Então, por mais que a gente tenha visto, hoje a gente está num momento absolutamente aquecido de M&A, então quer dizer, a liquidez para empresários, principalmente o que o Renato falou do middle market, multiplicou assim. Não existia esse Não mercado, existia. assim. Era um mercado que é o seguinte: existia um mercado com uma liquidez razoável para transações ali acima de 500 milhões de reais. E aí, com o financial deepening, que o Esteves cunhou a frase muito bem, essa liquidez chegou para o empresário para transações de 50 a 500 e o número de CNPJs no Brasil abaixo, que propiciam transações de 500 milhões de reais para baixo, ele é exponencialmente maior do que os CNPJs de grandes empresas. Então, o que aconteceu foi o seguinte: por mais que ainda sejam poucos os setores que estão contemplados com essa liquidez, o número de empresas, o número é enorme. Você tem uma biodiversidade muito maior. Sim. Exatamente. Então você tem características diferentes dessas empresas, depois a gente pode falar mais sobre esse assunto, mas naturalmente você tem um número maior de empresas e consequente liquidez. Mas ainda tem muitos setores que ainda não estão com essa liquidez assim tão exacerbada, por mais que tenha melhorado. E também tem uma questão de maturidade, quer dizer, tem setores que também não estão tão preparados, até porque o empresariado e as suas diretorias também não estão tão de olho nessa possibilidade, que, como você falou, também é a última, né? É a última prioridade. Normalmente é uma vez na vida do empresário, né? Então, exatamente. Quer dizer, você tem que combinar não só ter o macroeconômico, o cenário econômico propiciar para aquele setor ou para aquela empresa poder fazer a transação, como o empresário precisa querer, né? Então o empresário precisa querer, seja trazer um capital externo para o negócio dele, ou seja, vender, ter liquidez nas suas ações. Isso acontece com uma série de conjunturas e fatores que dependem de empresário para empresário e setor por setor. Então é uma combinação de eventos que tem que ser super favorável. Acho que algo que, desculpa André, mas acho que é interessante comentar é, nós como assessores de M&A, uma das coisas iniciais que a gente tem que ficar atento é quais são as teses de investimento que sejam os fundos de private equity estão olhando, o que as empresas que estão capitalizadas no Brasil estão olhando e o que está acontecendo lá fora, né? Então, estar atento a isso é muito importante para entender o que vai acontecer no M&A nos próximos anos, né? Então, acho que um exemplo, e essas coisas mudam muito rápido. Por exemplo, volta a 2009, 2010, desculpa, 2014, fazer investimento, primeiro em hospital, já estava começando, mas investir em hospital que tinham planos de saúde, os fundos de private equity e os compradores fugiam que nem o diabo foge da cruz. Porque todo mundo tinha um medo muito grande de assumir uma carteira de um plano de saúde e isso virar uma bomba, né? Essa carteira vira explodir no futuro. Então, teses como Apvida, teses como Intermédica, isso você volta nem 10 anos atrás, ninguém queria investir. Porque existia uma preconcepção de que você ter uma carteira de planos e junto com um hospital, essa carteira poderia dar problema. Então a gente cansou de ver transações onde existiam hospitais com carteiras de plano de saúde e os investidores só queriam comprar o hospital. Hoje, quando você olha o mercado, todo mundo acha que a tese do verticalizado, de você ter o plano de saúde, faz todo sentido. Então acompanhar qual que é a percepção que os compradores... Por mais que o mercado, se você fosse perguntar para o pessoal da Apvida, isso 10 anos atrás, a gente já sabia que a estratégia dele está certa, mas para a gente, por mais que a gente às vezes ache que a estratégia está certa, a gente tem que entender o que o comprador está querendo.
né? Então, entendeu como que está mudando a percepção dos compradores em relação aos setores? Setor de varejo. Setor de varejo há 3 anos atrás, ninguém queria investir no setor de varejo. Hoje é uma febre, né? Então, todo mundo está buscando o setor de varejo. Vai continuar? Não vai continuar? Esse é um pouco o nosso trabalho. Vocês, entre as grandes operações que vocês participaram de uma operação de 750 milhões de dólares envolvendo empresas da área de saúde. Entre as operações com valores declarados, outras maiores ocorreram, outras maiores virão. Isso vai ocorrer em breve, médio prazo. A gente geralmente na EGS foca em transações de 50 a 500. Óbvio, tem transações um pouco maiores, 750, então geralmente o mercado que a gente foca é esse de 50 a 500. Tem operações maiores que devem ser anunciadas? Sim, devem ser anunciadas. Mas a grande maioria das transações que a gente trabalha estão dentro desse intervalo aí de 50 a 500. Quais setores? Vocês se dividem aí, vocês têm áreas afins, vocês têm áreas que cada um tem uma afinidade. Como é que é isso? Por mais que o M&A seja o M&A por si é uma disciplina, então quer dizer, é um produto que você tem, você precisa adaptá-lo a cada uma dos setores mais quentes do mercado. Então hoje a gente tem, eu acho que praticamente o mercado entende isso como os setores mais quentes. Você tem saúde, que o Renato cobre, eu cubro tecnologia, a gente tem outros sócios que cobrem agronegócio, educação, telecomunicações, que são setores que estão em evidência já há alguns anos e que têm uma liquidez, como a gente vinha comentando no começo, muito superior a outros segmentos. Por quê? Porque as empresas já entenderam e faz parte do core das empresas fazerem M&A. E hoje, essa é uma competência que boa parte das empresas nacionais tem in-house, quer dizer, sabem executar, selecionar, executar e integrar um M&A. Isso não era tão comum. Tá? E, aliás, um dos fatores mais importantes no mercado de tecnologia foi justamente a mudança, que envolve desde mudança de cultura, mudança de estruturação de transação e chegar nos valuations das empresas de tecnologia, com o que fez que hoje, o que mais sai quando a gente vê uma rodada de captação, um Series B, Series C de uma empresa de tecnologia, um IPO, mas hoje há muita transação entre estratégicos, que eu estou falando uma grande empresa, um grande incumbente comprando empresas de tecnologia. E isso, aprender a fazer uma transação, integrar uma transação, estruturar, precificar, era um desafio que pouca gente sabia fazer. Talvez lá atrás B2W, depois Magalu fizeram isso de maneira excepcional e tiveram crescimentos absurdos. E hoje eu tenho muita tranquilidade em dizer que a grande maior parte das empresas listadas em bolsa que estão fazendo aquisições sabem integrar e comprar uma empresa de tecnologia, porque também tiveram que adaptar suas próprias culturas, porque antes a cultura dos funcionários de uma empresa de tecnologia versus uma empresa, um incumbente, eram muito distantes. Hoje você vê o modelo de cultura de startup entre os funcionários quase que presente em todos os incumbentes nacionais. Isso facilitou também a integração com empresas de tecnologia. Então, o mercado de M&A não só está quente, a gente comentou todos os fatores macroeconômicos para levar essa liquidez, mas também porque as grandes empresas aprenderam a fazer bem feito aquisições, integrar e gerar valor, que eu acho que é o mais importante, com essas aquisições. Você falou dessa trajetória de aprendizado e tudo mais. Quer dizer, aprendizado pressupõe sucesso. Só que no meio do caminho tem alguns pedregulhos, tem alguns cascalhos ali, né? É fundamental na atividade de vocês evitar armadilhas. Apontar para o cliente, olha, isso aqui vai dar errado. Como é que vocês preparam essa dinâmica? E quais são os alarmes? Essa pergunta é muito As luzinhas amarelas, não é nem a vermelha, a luzinha amarela. Amarela. Essa pergunta é muito boa. A gente estava acostumado a fazer transação no BTG, no JP Morgan, de empresas bilionárias, né? E essas empresas geralmente são auditadas, têm os números organizados, possuem uma administração muito mais estruturada. Quando a gente se viu assessorando empresas de tamanho médio, né, transações de 50 a 500, a grande maioria dessas empresas são empresas familiares, são empresas que muitas vezes ainda não têm a figura, por exemplo, de um CFO, né, não tem os números auditados, não tem um controle perfeito dos números, e isso é normal, né? Em qualquer lugar isso é normal. Só que qual que é o problema que isso acontece? Muitas vezes você traz o comprador,
você traz no preço que é a expectativa do seu cliente, chega num processo de diligência onde o comprador contrata uma auditoria, contrata um advogado e ele vai investigar se aqueles números que o cliente, o vendedor passou são verdadeiros. E encontrava, e muitas vezes até o nosso cliente não sabia. Né? Então não é porque o cliente estava escondendo ou o vendedor estava escondendo alguma informação, mas no Brasil as regras fiscais, trabalhistas são tão complexas que muitas vezes você não sabe. Pode ter um passivo trabalhista gigante. Sem saber. Então, algo que a gente montou dentro da RGS, e isso é um grande diferencial nosso, é a gente montou uma área dentro da RGS que prepara as empresas para passar por um processo desse. Então a gente trouxe um time que é... Prepara o vendedor. Para o vendedor. Prepara o vendedor. Então a gente vai olhar os números para ter a segurança de que aquela geração de caixa, aquele EBITDA, a sua dívida que o comprador vai descontar do preço é aquela dívida, porque isso acontece também, olha, eu gerei um potencial passivo que o comprador vai querer deduzir. Então muitas das surpresas acontecem de fato sim na diligência, que são geralmente ou passivos fiscais, passivos trabalhistas, que muitas vezes o vendedor nem sabia que ele tinha. Então a vantagem de a gente ter essa área dentro de casa é que a gente consegue as luzes vermelhas, as luzes amarelas, a gente já identifica antes de expor o cliente para o potencial comprador. E muitas vezes o que acontece, olha, e a gente tem que ser muito transparente nesse sentido, porque a gente, como assessor financeiro, existe um conflito de interesse natural que você ganha com o sucesso da operação, mas a gente sabe que também não vai ter o sucesso, então, ou vai ter uma redução de valor muito grande. Então, parte do nosso trabalho é, olha, você não está pronto, né? A sua empresa, você precisa ajustar esses fatores para voltar e poder conversar. Qual que é a grande vantagem disso? Você evita expor o cliente frente a um comprador que muitas vezes é o concorrente dele, e aí, de repente, o concorrente fala, olha, eu queria te comprar, mas vou ter que baixar o preço em 30%, e aí o vendedor fica frustrado e não quer vender. Então, identificar isso previamente é muito importante. Muito comum esse processo? Fazer esse trabalho de preparação? Não, se deparar com esse tipo de situação? Extremamente comum. Muito comum. Eu diria assim, números, big picture aqui, eu diria que do motivo para uma transação não sair, não passar em diligência, tranquilamente era, nosso passado, acima de 50% o motivo de não passar. Depois que a gente implementou isso, eu diria que hoje, dos casos que não passam, é menos de 30%. Né? Então, quer dizer, e tem o benefício adicional, porque a partir do momento que você tem segurança nos seus números, segurança, mesmo que você identifique determinados passivos, mas você tenha transparência e segurança naquela informação que você está transmitindo, a percepção do comprador, ele está comprando não só crescimento, geração de caixa, como redução do risco baixo. Então, quando você apresenta segurança, você está reduzindo o risco pela ótica do comprador. E o comprador, às vezes ele não quer acertar o alvo na mosca, aquela transação vou pagar, eu tenho que pagar super barato, etc. Não, às vezes ele quer comprar uma coisa que ele tenha segurança, que ele vai conseguir integrar e gerar valor a partir daquilo. Então, quando você tem um processo que você leva ele com segurança do começo ao fim, facilitem muito e melhoram os termos e condições para o vendedor, porque facilitou e reduziu a percepção de risco por parte do comprador. Então é absolutamente fundamental fazer esse tipo de trabalho, principalmente no middle market. As empresas de middle market estão amadurecendo hoje para esse tipo de possibilidade, e mesmo isso também ajuda a melhorar os seus processos internos. Essas empresas estão melhorando e com isso elas estão se tornando mais capazes até de abrir IPOs, de fazer não só M&A, mas IPO, serem capitalizadas por outras empresas. Todo esse processo está se tornando mais maduro no Brasil? Com certeza, tem fatores externos e internos da companhia. Então, o que faz com uma companhia, muitas vezes, ela tenha que se mexer nesse sentido do M&A? Pega o setor de hospitais, por exemplo. Com a consolidação, ganho de escala e ter escala no setor hospitalar é muito importante, não só para você atrair melhores médicos, com você conseguir negociar melhores termos com materiais médicos, etc. Então, imagina que você tem um hospital numa cidade menor e, de repente, a Redditor comprou um hospital vizinho. A chance de você perder o seu quadro de funcionários, o seu quadro de profissionais é muito grande. Né? Então, naturalmente, quando começa um certo movimento de M&A, os outros players ele falam, eu preciso me movimentar, eu preciso me organizar para passar por isso. Isso é um fator externo. Um fator interno é começar a profissionalização. Então, muitas vezes, a sucessão é um problema.
né? Então, muitas vezes a empresa é familiar, o fundador ele não quer vender, é como se fosse um filho, mas ele nota que as próximas gerações não necessariamente têm o mesmo apego pelo negócio, não necessariamente quer continuar tocando o negócio. Então, uma das melhores formas de resolver um futuro problema é via um processo de M&A. E quando você fala, as empresas estão se profissionalizando ou estão se preparando para isso, depende do momento que ela está. Às vezes, está tudo tão bem, eu não penso em vender, o meu setor está indo bem, então vento a favor, não tem porque eu gastar tempo me preparando para isso. Então depende muito do setor também e do momento de vida da empresa. Mas o que a gente tem visto é que cada vez mais, o Guilherme pode falar um pouco sobre isso, o controle dos números, a tendência é cada vez ficar mais fácil. Então um dos problemas que a gente vê é de fato a empresa não conseguir controlar direito os seus números. E tem surgido uma série de empresas de tecnologia que ajudam o empresário a controlar melhor e ter uma informação gerencial melhor, o que vai facilitar, olhando o longo prazo, tá? Facilitar o trabalho de preparação. Eu acho que até um passo antes desse também, a questão de governança, esse foi um tema muito bem trabalhado. Eu acho que, por exemplo, a Fundação Dom Cabral fez um trabalho assim, espetacular com empresas de médio porte para estruturação de conselho, estruturação de melhores práticas de governança corporativa, né? A IBGC fez isso também. Então, acho que esse é um tema que há 10 anos atrás era grego para muitos empresários. Hoje é difícil encontrar um empresário de médio porte ou mesmo de grande porte que já não, ou na pior das hipóteses, ele sabe muito bem o que é uma governança corporativa bem feita, que a empresa precisa ter um conselho, que precisa ter a separação entre o lado pessoal do lado profissional da empresa. Então, esse assunto acho que já está muito superado no Brasil. Eu acho que o ponto que o Renato comentou, que dada a complexidade do sistema de tributário, regulatório, legal, fiscal, tudo no Brasil ser muito difícil, isso ainda é uma draga importante, não só no tempo, como custa caro para o empresário dedicar tempo e recurso para poder ter uma empresa absolutamente redondinha. Né? Meus caros, para encerrar, o setor de M&A está aquecido mesmo com essa draga toda que está a economia brasileira. Em algum momento a gente vai sair desse buraco. Tirar o braço, tirar meio corpo, quiçá tirar o corpo inteiro. Quando isso ocorrer, o setor de M&A vai disparar ainda mais? A grande vantagem é que M&A tem sempre, né? Tem quando o mercado está bem, quando o mercado está indo para cima ou para baixo. O que a gente olha, para a gente é importante a volatilidade. Então, quando tem muita volatilidade, o empresário deixa de tomar decisão. Ele espera, ele adia a decisão. Seja o comprador, seja o vendedor. Seja o comprador, seja o vendedor. Quando a volatilidade está baixa, ele fica mais à vontade de tomar a decisão, seja o comprador ou o vendedor. Então, quando você chega perto de um período eleitoral, com a volatilidade alta, onde você não consegue prever o que vai acontecer, todo mundo adia a decisão. Então, esse é o maior problema para mim, é a volatilidade, não necessariamente a economia está indo bem ou mal. Óbvio, a economia está indo bem, as empresas capitalizadas com recurso barato, elas vão atrás. Né? A gente ainda, o que acontece? O mercado de capitais, o mercado financeiro de maneira geral já está sentindo um impacto. Né? O ano não tem sido bom de maneira geral. Mas para M&A, por que a M&A ainda está bem? Porque as empresas ainda estão muito capitalizadas. Então elas captaram recursos, fizeram IPO e estão com esses recursos para fazer M&A principalmente. Então enquanto essas empresas estiverem em caixa, para o mercado de M&A vai continuar aquecido. Ano que vem talvez seja um ano onde tenha menos IPOs, mas acho que olhando 2023, mesmo 2022 para frente, esses IPOs devem continuar, o que para a gente é muito bom. Eu acho que no mercado de tecnologia especificamente, ele é um mercado que ele depende menos do fator macro, todos dependem, mas depende menos do fator macro do que outros setores de maneira geral. Por quê? Porque normalmente é algum tipo de tecnologia disruptiva que faz com que aquela empresa consiga crescer em cima dos concorrentes. Né? Então, eu acho que o mercado de venture capital continuará bastante pujante mesmo com a volatilidade, às vezes até o contrário. Essa turma nada bem nas adversidades. Mas aquele ponto que a gente comentou das empresas, as grandes empresas saberem adquirir empresas de tecnologia,
também acredito que continua, porque vai ser não só um movimento de proteção, como um movimento de manutenção de crescimento mesmo em cenário de volatilidade, porque você precisa ter um produto melhor para o concorrente, então quer dizer, para o cliente final do que o teu concorrente. Então essa dinâmica de hoje atender bem o consumidor final é uma tônica tão importante e com um foco tão alto e que se você perde atenção no determinado aspecto do mercado e o teu concorrente se mobiliza, todo mundo continua muito atento a aquisições no mercado de tecnologia. Então esse eu acho que sofre menos do que os setores, por exemplo, setores mais tradicionais. Então saúde, educação, varejo, etc., varejo, devem sofrer um pouquinho mais. Tecnologia acho que um pouco menos. Meus caros, muito obrigado por participarem do nosso Money Talks. A gente que agradece, André. Obrigado, André. Pessoal, até a próxima.